Um exemplo muito claro do hoje, do atual, já que a gente está no período de eleição. Quando a gente começa a observar o discurso masculino em relação quando vem a palavra mulher, né, o que eles estão falando? O Bolsonaro, numa entrevista na Jovem Pan, na semana passada, uma mulher fez uma pergunta muito boa a ele, sobre os imóveis, o dinheiro dos imóveis. Qual que foi a resposta dele? Ao invés dele responder sobre, ele falou assim: o seu marido vota em mim. Eu não sei como é que é a sua convivência com ele. Então, naquele momento ali, aquela mulher não existia. Né? Ou existia enquanto uma esposa que precisa ser controlada. Por isso eu vou chamar a atenção desse marido que não está controlando essa mulher. Ele não dialoga com a gente. Os homens na política não dialogam com as mulheres. Eles dialogam para conquistar votos, desde que a gente vota, né? Poderia construir uma nova Constituição feminina. Dona Lucilene é maravilhosa. Criar. Sou super favorável a isso, super favorável. Um outro exemplo que eu ia trazer era... porque não é só o Bolsonaro, né? Não é só o Bolsonaro que usa a mulher assim, dessa forma. De jeito nenhum. Olha que interessante. Quando a gente pensa em voto feminino, a gente aprende na escola que as mulheres no Brasil conquistaram o voto em 1934. 1934. Você deve ter estudado isso, todo mundo estudou isso, eu estudei isso, aprendi isso. Inclusive, na Faculdade de Ciência Política, isso foi dito também. E eu aprendi que não aconteceu assim, que a história não foi assim, fazendo a minha pesquisa. Eu estava lendo um debate de 1891 sobre voto feminino, conquista do voto feminino. Na conquista não, direito ao voto feminino. E eu li um deputado chamado deputado Lacerda. Eu li ele dizendo assim: por que a gente está discutindo voto feminino, participação das mulheres aqui, se a nossa Constituição de 1823 nunca proibiu as mulheres de votar? A gente não tem um deputado falando isso com os seus pares. A gente tem isso registrado nos anais. Eles conversavam sobre isso. Eles admitiam isso. Não existe nada proibindo a participação das mulheres. A gente nunca fez uma lei que proibisse efetivamente a participação das mulheres na política, e mesmo assim elas não participam. Se a gente continuar assim, não permitindo culturalmente que elas não participem, vai ficar assim. A gente não precisa regulamentar. Foi dito isso. Nossa. Congresso, em sessão, assim, entre eles, legisladores, eles disseram isso, E eu descobri, lendo isso, que a gente realmente não teve no país nenhuma lei que proibisse uma mulher de votar. A gente não teve um texto expresso proibido. A gente teve em 1934 uma nova alteração na lei, no texto da lei, dizendo: pode homens e mulheres, foi só uma inclusão. Sabe por quê, Ângela? Que é uma coisa interessante. Pesquisa sobre a participação do voto, né, a conquista do voto. A gente pensa assim: as mulheres lutaram um monte para conquistar o direito ao voto. De fato, as mulheres foram para a rua, fizeram barulho, né, fizeram manifestações, se juntaram para conquistar o voto. Mas não foi uma conquista nossa, foi uma conquista masculina, uma conquista deles. E por quê? Porque em 1926, os senadores diziam assim: elas vão continuar gritando até conquistar o direito. Se eles disseram isso, né, se a argumentação final assim foi: elas vão continuar gritando até conquistar o direito, não foi uma vamos calar a boca aí. Esse povo. Foi um cala-boca. Foi tanto cala-boca que em 1934 o direito era facultativo, não era obrigatório.
Ele só se tornou obrigatório em 1936, daí veio Getúlio Vargas, 30 anos sem votar, todo mundo. Foi conquista? Não foi, foi só um silenciamento. Até isso, até a conquista do voto, entre aspas, né, é um silenciamento inacreditável. Isso. Quem que fala isso? Né?